Bom dia a todos. Vamos iniciar o nosso estudo da Escola Dominical. Hoje é domingo de Páscoa, dia 12, 10 horas da manhã. Iremos estudar a lição 3, pelo menos a primeira parte da lição 3, tratar sobre Abraão e a bênção às nações, né? Tá aqui a lição 3, ó. Vendo? Na página 15, Abraão e a bênção às nações. Vamos entrando, participando. Glória a Deus. Vamos participando. Vamos estudar hoje, amados, sobre Abraão e a bênção às nações. Estudamos na semana passada no tocante ao relato da criação, né? A primeira lição foi sobre introdução ao Pentateuco. Agora iremos, e logo na lição seguinte, na lição 2, tratamos sobre os relatos da criação, sobre como foram criadas todas as coisas. E tivemos 2 domingos tratando sobre esse assunto. E agora vamos tratar sobre Abraão e suas bênçãos, né? Pelo menos vamos estudar aí a primeira parte, né? Até ali a página 17, né? Vamos tentar ver se a gente consegue avançar até a espera da proteção de Deus, que está lá na página 19. Tentando respeitar aí mais ou menos o tempo. Antes estaremos fazendo aí uma breve oração, né? E você que porventura aí não tenha pego a aula no ao vivo aqui no Facebook, fique tranquilo que essa aula ficará disponível no YouTube posteriormente, né? Para que vocês possam aí acompanhar, inclusive se for o caso até mesmo revisar, com base na apostila que eu disponibilizei, né? Cada lição antes de se dar. A paz do Senhor, irmão Breno, isso aí, Gabriel, Breno, presente aí, a nossa aula online, né? E quase sempre antes de iniciar as aulas aí, eu estou disponibilizando essas lições, né? Que é dessa revistinha aqui, que depois eu até vou, na medida que as coisas se normalizarem, adquirir, né, para os irmãos, ver se de repente consegue aquela promoção, né, que eu até tinha comentado com os irmãos. Mas enfim, vamos ficar tranquilo quanto a isso, né? Enquanto não se normalizar, nós vamos tendo os nossos encontros aqui. Algumas pessoas até perguntam, né, Leandro, quando que a gente vai voltar, né? Será que vai ficar por muito tempo? Olha, meus amados, a questão toda, né, não é nem... primeiramente, assim, tem as autoridades, né, da questão da constituição da quarentena, né? E, em segundo lugar, tem a questão também do testemunho, né? Que certamente isso pesa bastante em alguns fatores de você estar fazendo uma coisa que acaba gerando um testemunho não muito bom, né? Em terceiro lugar, é a segurança principalmente dos nossos idosos, né? Das pessoas que possuem principalmente algum tipo de doença pré-existente, algum tipo de comorbidade. E isso realmente afeta bastante, né? Isso é até uma coisa que me preocupa, né? Enfim, mas isso aí é uma questão que está completamente fora da nossa alçada, né? Eu sempre brinco, né? Tanto o bispo quanto o pastor tem eles sabem aquilo que é melhor
de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus dirige cada um deles, né? E eu sou aquele tipo de pessoa que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então eu só obedeço, não vou deixar de fazer a obra por causa disso, não vou deixar de ministrar as aulas como tenho ministrado, pregado, orado, enfim. E isso traz até uma reflexão para mostrar que a igreja começa dentro de casa, né? Então, acho que nada mais propício da gente utilizar dessa situação para mostrar e para vivenciar isso, amém? Vamos estar fazendo uma oração hoje, amados, é domingo de Páscoa, né? É muito, até um pouco triste assim, né, de não poder estar na igreja, né, no domingo de Páscoa. Nós sempre nos reunimos na igreja, na verdade todos os domingos e quartas, enfim, quase todos os dias de reunião nós nos reunimos, principalmente no domingo de Páscoa, né? Sempre tem algum tipo de homenagem, pode ser assim, uma coisa às vezes especial. Infelizmente nós não teremos, mas, amados irmãos, o que importa é nós vivenciarmos esse Espírito todos os dias, né? E certamente muita alegria de saber que através de Jesus Cristo, através da sua morte vicária, nós temos, amados irmãos, uma porta de entrada. Então nós temos uma chance perante Deus, algo que realmente era inviável, incabível, se Deus não providenciasse isso. Amém? Então ele providenciou o Cordeiro para morrer em nosso lugar. Glória a Deus. Vamos orar e vamos iniciar aí depois a lição 3 da revista que eu disponibilizei para os irmãos. Amém? Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, Senhor, graças te damos, Senhor, meu Deus, por mais essa manhã, Senhor, meu Deus, por mais, meu Deus, esse dia, Pai, que se inicia, essa semana, Pai, no domingo de Páscoa, Senhor, meu Deus. Meu Deus, onde o Senhor, Pai, ressuscitaste dentre os mortos, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, meu Deus, por o Senhor ter provido, Pai, o Salvador, Pai, de nossas almas, de nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, por nos dar o fôlego de vida, Pai, que necessitamos, Pai. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, porque temos, Pai, provado e saciado do Teu cuidado, Senhor, meu Deus, do Teu zelo para conosco, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, Senhor, meu Deus, as nossas falhas, Senhor, as nossas transgressões. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, ajude-nos, Pai, em nossas fraquezas, em nossas faltas, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa a nossa nação, Senhor. Abençoa, Pai, meu Deus, o nosso planeta, Pai. Meu Deus, os povos, nações, tribos de todas as línguas, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que precisam de Ti nesse momento, Senhor. Meu Deus, faça-os, Pai, reconhecê-lo, meu Deus, como Deus. Faça-os, Pai, reconhecê-lo, meu Deus, como Salvador, Pai, de suas almas. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, bem sabemos, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Senhor. E queremos, Pai, meu Deus, aprender e muito, meu Deus, diante dessa adversidade. Queremos que o Senhor ministre os nossos corações. Queremos que o Senhor, meu Deus, opere abundantemente em nosso ser, Senhor. Meu Deus, tratando de dentro para fora, Pai. Daquilo que precisamos, meu Deus, ser tratados, meu Deus, ser operados pelo Teu Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Trabalha, meu Deus, na Tua igreja, Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor, meu Deus. Meu Deus, e abençoa-nos, Pai, nessa lição que será ministrada, meu Deus, neste domingo, Pai, dia 12 de manhã, Senhor, domingo de Páscoa. Meu Deus, ilumina nossa mente, nosso coração, dá-nos sabedoria, meu Deus, e discernimento para compreender, meu Deus, a Tua vontade e a Tua palavra. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos iniciar, amados, aqui a lição 3, como dito inicialmente. Talvez não venhamos a concluí-la hoje, né? Mas iremos tentar avançar aí o máximo. Procurarei até o item 3, né? Que está lá na página 19, sobre a espera da provisão de Deus. Mas enfim, independentemente disso, né? Vamos nos engajar aí dentro daquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. Pois bem, o tema da lição de hoje
é sobre Abraão e a bênção às nações. Abraão e a bênção às nações. E o relato, o texto bíblico básico utilizado para esse tema de hoje se encontra lá em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8, né? A sua lição tem aí o texto, mas se você tiver sua Bíblia aí aberta, né? Se você tiver sua Bíblia aí ao lado, em mãos, é importante que na escola dominical você esteja com a Bíblia, né? Próxima a você aí em mãos. Você pode abrir aí em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8, no qual vamos ler. Gênesis 12, versículo 1 ao 8. Que diz assim, amados. Fala basicamente é o início, né? É um princípio do relacionamento de Deus com Abraão no tocante à promessa de Deus, não somente para Abraão, mas principalmente para a humanidade, né? Ele é o precursor, né? E diz assim a palavra em Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão, né, no caso não é Abrão, da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus da terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém? Aí aqui, né, temos um texto bíblico áureo, né, que se encontra em Tiago 2:23, que diz assim, né, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus, né? Aí aqui tratamos aqui das partes introdutórias, né, a primeira palavra introdutória aqui, que diz o seguinte, ó. Os capítulos 12 a 50 do livro de Gênesis narram as histórias dos grandes patriarcas da fé e do povo de Israel. Nesta lição aprenderemos que a proposta divina de salvação, proclamada no Éden, lá em Gênesis 3:15, é confirmada por meio de Abraão, um dos mais importantes personagens bíblicos. O que depreendemos da experiência espiritual de Abraão? Né? É a pergunta. Por que esse patriarca tornou-se modelo para os cristãos em nossos dias? É com ele que começa a história da igreja, né? Essa é uma pergunta. Então, amados, nós vamos tratar aqui nessa lição, pelo menos iniciando aqui hoje e certamente concluindo na semana que vem, sobre o patriarca Abraão, né? Pode-se dizer ali um dos primeiros patriarcas da história, antes efetivamente da fundação de Israel, né? Porque basicamente o povo de Israel, ele ali, de certo modo, é reconhecido ali como povo a partir da terceira geração de Abraão, ali com o seu neto Jacó, filho de Isaac, né? Que teve um nome alterado para Israel, e ali juntamente com seus filhos, né? E o que acontece? Até mesmo lá na igreja, há um tempo atrás, eu preguei sobre o texto de
Gênesis capítulo 12. E me chama a atenção que Abraão, ele era um homem, amados irmãos, que ele muito se assemelha conosco, né? Abraão, ele não era judeu. Olha que interessante, né? O tido como um dos pais ou pai dos judeus, ele não era judeu. Ele era um pagão, ele era um gentio, né? Ele vivia num lugar, em Ur dos Caldeus, que era dominado ali pelo paganismo, né? Que era dominado pelo mundanismo, né? Pelas religiões ali primitivas que dominavam a época. E Deus, diante do seu propósito divino, o que Deus fez? Deus foi e pegou e retirou Abraão do meio do mundo, do meio do paganismo, né? E separou Abraão para um propósito específico dele. E nós, obviamente, também se assemelhamos a isso, porque nós não somos judeus, nem éramos judeus, certo? E Deus nos tirou em um ambiente idólatra, de um ambiente, enfim, pecaminoso, né? Mundano, vil, e nos transporta e nos separa para o seu rico e soberano propósito. Amém? Então, basicamente, Abraão se assemelha muito à vida de todo crente, né? E o que é mais interessante é porque, diante de todo esse processo, desde a retirada até o chamado e a provisão, Abraão só tinha uma coisa que podia lhe ser favorável, né? No sentido de que ele efetivamente poderia se apoiar. E essa coisa é a fé, né? Que nós bem sabemos, lá em Hebreus 11:1, diz que é a certeza daquilo que você espera, o firme fundamento das coisas que não se veem, né? Da certeza das coisas que você espera. Então, você tem convicção daquilo que você não vê. Você tem certeza daquilo que você espera. A fé pode ser resumida, amados irmãos, a uma coisa chamada esperança. E nós estamos percebendo nesse momento que nós estamos vivenciando, isso aqui eu disse na escola dominical, olha, mas antes de acontecer essas coisas, foi na época do carnaval que nós tivemos escola dominical, eu disse isso. O ser humano, seja ele quem for, ele é movido por uma coisa chamada esperança. O que move o ser humano nos momentos bons e nos momentos ruins para ele continuar é uma coisa chamada esperança. Então o ser humano, ele a todo instante, ele é movido por algo que ele espera, por algo que ele não vê. Então, se por exemplo, se a pessoa dá um exemplo aqui, ela tem um emprego e ela almeja ganhar mais, de repente, um emprego talvez que tenha um horário mais flexível, um exemplo, ele é movido dia após dia por aquilo que ele está esperando no futuro, né? Então, poxa, se hoje eu estou acordando cedo, se hoje eu estou trabalhando, se hoje eu estou estudando, se hoje eu estou fazendo, se hoje eu estou acontecendo, é porque eu estou olhando para o futuro. O que o futuro me reserva a respeito do esforço que eu estou empreendendo hoje, né? Então, o ser humano ele é movido por esperança. Quando tinha aquelas tempestades, aquelas chuvas fortíssimas aqui no Rio de Janeiro, o que movia a vida de algumas pessoas, ou de todas as pessoas, quando tem aquele pé d'água caindo, é que você espera que aquele pé d'água vá parar, né? E hoje, em tempo de pandemia, o que mais se coloca no contexto geral é a respeito de uma única pergunta: até quando isso vai durar? Certo? Até quando vai durar? Né? Que mais 15 dias? Mais 30? Mais 40? Mais 60? Uns falam em abril, outros falam em maio, outros falam em junho, né? E existem pessoas realmente, eu até concordo, aflitas e ansiosas com isso, porque talvez estejam passando por situações difíceis, né? Ou nem talvez, com toda certeza, né? Que estão sem trabalhar, está faltando dinheiro, né?
enfim, estão passando situações adversas, e ela é uma das pessoas mais interessadas com que isso passe logo. Então ela espera que isso passe logo. Então perceba que o ser humano ele é movido por uma coisa chamada esperança, né? Só que Jesus, sabendo disso, até porque ele nos criou e nós somos movidos a isso, ele diz o seguinte: olha, a esperança é algo que vai te mover. Todavia, você não deve viver ansioso buscando ela, né? Querendo que aquilo que vai acontecer daqui talvez a 60 dias aconteça hoje, ou a 90, não sei, né? Então a questão toda é que nós devemos ser uma coisa chamada resiliente. O que é isso? É você se adaptar diante da situação posta para você. E Abraão, amados irmãos, é um exemplo disso. É um exemplo dessa resiliência, né? Ele saiu de um lugar onde certamente ele tinha ali a presença da sua família, onde ele tinha recursos, onde ele tinha tudo, né? De certo modo, era a zona de conforto dele. E por um ato de fé, por um ato de um verdadeiro visionário, ele abandonou tudo, largou tudo, considerou, como Paulo diz, né, tudo como esterco, tudo como nada, por causa das coisas de nosso Deus, né? No momento que Deus se revelou a ele. E aí aqui, diante dessa palavra inicial, né, vamos começar falando aqui sobre os antecedentes de Abraão, né, aqui na página 16 da lição 3, né? Os antecedentes de Abraão. Olha o que diz aqui, ó, o nome Abrão, que é antes do nome Abraão com 2 A's, né, que é Avram no hebraico, significa pai elevado, né? Então, o significado aí da palavra Abrão, na verdade, que é Avram no hebraico, significa pai elevado. Ele diz assim, ó, essa expressão remete à ideia de uma linhagem nobre e expressa o desejo de que ele seja grande como o seu progenitor, né? Então, Abraão, ele tinha Deus tinha um propósito divino de torná-lo grande. E ele ia, certamente, dentro desse propósito divino, que não é somente para Abraão, mas para toda a humanidade, Deus ele ia mover as circunstâncias, né? Ele ia criar os mecanismos, os instrumentos para que isso, então, ocorresse. Aí vai dizer aqui, ó, pouco antes do nascimento de Isaac, o filho da promessa, o Senhor mudou os nomes de Abrão, pai elevado, e Sarai, minha princesa, né? Sarai, o significado é minha princesa, que passaram a chamar-se Abraão, com 2 A's, né? Que no hebraico é Abrahamon, que significa pai de uma multidão de nações. E Sara, que quer dizer princesa, né? Sara basicamente não muda muito. Mas perceba que o nome de Abraão, de Abrão, pai elevado, para Abraão, pai das multidões, ele muda, né? Agora, Abraão não é somente o pai elevado, ele é o pai de muitas multidões, né? No sentido profético de que por meio e através de Abraão, a graça alcançaria os gentios, né? E como eu disse aqui inicialmente, Abraão era um gentio, né? Abraão era um pagão, antes de ser separado por Deus. Amém? Então, esse é o significado aqui do nome Abraão, né? Abrão, pai elevado, e Abraão, né? Que é Abrahamon, no hebraico, que significa pai de muitas multidões. E o pai de multidão de nações, né? Aí ele vai dizer aqui, o que sabemos sobre a origem de Abraão? Seus pais eram religiosos? Por que Deus o escolheu para ele formar a nação de Israel? Né? É a pergunta que se faz. A primeira coisa que vamos ver aqui é sobre a família de Abraão. Abraão era descendente de Sem, né? E filho de Terá. Sem é um dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, né?
E nós bem sabemos ali que Sem é uma das linhagens da promessa, né? Da continuidade da promessa. Desculpe, amados, parece que pausou aqui. Amém? Aí, então vai dizer assim, Abraão é filho de Sem, descendente de Sem, filho. Adivinha quem tá ligando, né? Ruth tá ligando. Só o sangue. Por isso que tá travando, amados. Não tá, ela tá ligando pelo WhatsApp, né? Mas só tudo bem. Vai dizer aqui, ó. A Ruth tá ligando toda hora, mano. Por favor. Vai dizer assim, ó. Os grupos raciais descendentes de Sem, um dos 3 filhos de Noé, são conhecidos como semitas, né? Então, esse aqui como os filhos de Noé, de Sem, no caso, um dos filhos de Noé, descendentes de Sem, é considerados como semitas. De modo mais específico, esse termo hoje tem sido usado como indicação ao povo de ancestral judaico, né? Então, que é basicamente, inclusive através dessa parte aqui, né? Quando fala semitas, que bom que não está travando, que aqui parou a tela aqui. Só o sangue. Em vez de estar assistindo a aula, tá ligando, tá querendo bater papo, fofocar, só o sangue. É como se fosse escola dominical, mano, normal. Agora ela tá ligando, agora o telefone normal. Ai, meu Deus do céu. Não trava não. Não trava não? Então, mas é interessante que, perceba só, aqui mais uma coisa do nosso aprendizado aqui. Semitas vem de Sem, né? Que é basicamente ali os descendentes, né? De um dos filhos de Noé, que é o Sem. Aí vem a palavra semita. Você já deve ter ouvido falar da palavra antissemita, que remonta à ideia de todos aqueles que são contra o judaísmo, né? Então, o semitismo, no sentido de ser semita, remonta à ideia da origem da religião judaica. Então, todo aquele que é antissemita, né, ele é contra a religião judaica. E nós, amados irmãos, vivemos num antissemitismo, né? Até mesmo dentro da igreja, é até uma coisa meio curiosa, né? Mas até dentro da igreja, isso por uma questão de influência histórica, muito se propagou o antissemitismo, onde há uma repulsa ao judaísmo, à cultura judaica, né? A questão da lei, né? Que obviamente nós como cristãos temos que saber conciliar. Nós não podemos menosprezar os mandamentos, a lei, né? Até porque o próprio apóstolo Paulo diz que a lei é boa, perfeita e agradável, né? É santa, justa, perfeita, boa e agradável. Todavia, nós não podemos também menosprezar isso, né? Não podemos tratar com um certo desdém como alguns tratam. Amém? Então, o primeiro ponto é esse, né? A família de Abraão. Então, ele é descendente de Sem e filho de Terá, né? Então, ele era um semita, né? E aí vai dizer o seguinte, ó, localidade. Agora falamos sobre a família, agora vamos falar sobre a localidade. Sua família residia em Ur dos Caldeus, cidade-estado da Baixa Mesopotâmia, que era um centro cosmopolita, bem desenvolvido nas áreas agrícola e comercial. Situava-se próximo ao rio Eufrates e do deserto de Edim, localizada no moderno Iraque. Ur tem sido estudada por meio de escavações desde o século XIX, e muitas informações têm sido descobertas acerca dos costumes da época dos patriarcas. Então essa região, que é mais ou menos localizada ali no Iraque, tem... Vocês já, não sei se vocês já chegaram a estudar Atlas, Mapamundi. Eu sugiro que vocês façam isso. Eu gosto, pelo menos eu sempre desde criança eu gostava muito de uns hábitos meio estranhos, né? Até a colega lá de trabalho,
quando eu estava brincando com ela, negócio de capital. Ela, poxa, você conhece capital de quase todos os países, assim, é ensurdecedor, assim. Porque eu, quando era mais novo, eu e meu irmão, minha mãe certamente vai ver esse vídeo aqui, ela sabe disso, nós tínhamos o hábito de ficar vendo Atlas, assim, é uma coisa de criança, assim, a gente ficava vislumbrado com o Atlas, com o mapa, a gente tinha um globo, né, que o pai tinha comprado um globinho assim, né, ficava rodando assim. Eu gostava muito ali de ficar olhando as cidades, os países, a divisão geográfica, né? Então o Irã fica um pouco mais acima, e tem o Iraque, aí perto do Iraque ele tem a Arábia Saudita, tem Omã, tem o Iêmen, tem os Emirados Árabes, um pouco mais para cá é a Jordânia, um pouco mais acima a Síria e na ponta Israel, né? Então não era muito longe ali, é longe, mas não é tão longe como a gente imagina, né? Trazendo aqui para a realidade de Brasil. Então, Ur dos Caldeus era mais ou menos situado naquela região ali, né? Que hoje basicamente é o berço ali do islamismo, né? Todos os outros países em torno do Iraque, né? Arábia Saudita, Iraque, em torno de Israel, Arábia Saudita, Iraque, Irã principalmente, Síria, Líbano, Jordânia, Egito, tantos outros são dominados pelo islamismo. Amém? Então, essa localidade, né? Então, o que aprendemos sobre a família de Abraão? Né? Que ele é descendente de Sem, filho de Terã, ele era então semita, né? E o local que ele vivia era nessa região chamada Ur dos Caldeus, que era um bom ponto comercial e agrícola. E ali, como eu disse, né, beirava, e é o que nós vamos pegar agora, o contexto religioso, o paganismo. Aí ele vai dizer agora aqui, diante da família e da localidade, vai falar sobre o contexto religioso, ou seja, qual é a religião ali, tinha alguma religião, qual era a ideia de fé que aquele povo daquela região propagava. Ele vai dizer, a região onde vivia a família de Abraão era caracterizada por um intenso politeísmo, né? O que significa politeísmo? Nós somos monoteístas. Politeísta, poli é de muitos, né? De vários. E teísmo vem de deidade, de Deus. Ou seja, muitos deuses. Nós somos monoteístas. Mono é de um. Teísta é de Deus. Nós cremos num único Deus. Politeísta é que crê numa variedade de deuses, né? Então, o contexto ali no qual ele vivia, religioso, é de intenso politeísmo. Ou seja, Ur dos Caldeus, o povo que vivia, residia em Ur dos Caldeus, era um povo idólatra, né? Que tinha crença em vários deuses, né? Descobertas arqueológicas revelam um enorme centro cultural e um zigurate, templo em forma de torre piramidal, né? Dedicado a Deus a lua. Deus ordenou a Abraão que saísse desse ambiente idólatra, pois o havia escolhido para formar uma nação santa. Em razão de sua obediência ao chamado de Deus, Abraão foi denominado pai de todos nós, conforme Romanos 4,16, e amigo de Deus, conforme Tiago 2,23, né? Então perceba, amados irmãos, isso é algo muito interessante. Deus, até mesmo antes da fundação propriamente de Israel, de ter dado a lei, de ter dado os mandamentos, né? Pode-se dizer ali que ele vivia-se ainda, vivia sobre a graça, né, de Deus, onde o homem ele era movido pela fé. Você vê que mesmo ali, antes da lei ter sido dada a Moisés, Deus tinha um compromisso com uma coisa chamada santidade, pureza, né? Mas ele fala, poxa, mas Leandro, como é que se fala aqui? Porque eu lembro que basicamente a ideia de não idolatria, de não adorar vários deuses ou não fazer escultura de Deus, isso é uma coisa que só vai, digamos assim, surtir um esclarecimento maior lá em Êxodo, né? Onde o povo de Israel, Moisés, como seu intermediário ali, ele começa a dar a lei ali ao povo de Israel e trazer a ideia e a consciência de que
Deus abominava a idolatria e o politeísmo, de você adorar vários deuses. E aí pode muito se perguntar a respeito disso. Poxa, Leandro, mas aqui você vê Deus tratando de uma forma já antecipada. Amados irmãos, existem coisas, né? Nós, como seres humanos, temos a nossa natureza inclinada, a nossa natureza carnal, inclinada para o mal, certo? Só que existe uma essência, né, que é o imago Dei, ou seja, a imagem de Deus, que nos traz a consciência, pelo menos um pouco a consciência, de que muitos atos que praticamos movidos pela nossa carne são atos de loucura. Isso aí é uma das manifestações da graça de Deus, né? Que é um ato de loucura. Então, de repente, tem pessoas que não são crentes, só que vão praticar e vão fazer determinadas coisas que no íntimo delas, elas vão se sentir desconfortáveis, né? Talvez aquela situação não será suficiente para que ela tenha um relacionamento com Deus, né? Isso é uma coisa, né? A pessoa pode viver no pecado, até mesmo ter uma certa repulsa, um certo incômodo pelo pecado, mas mesmo assim viver pecando, né? E amar o pecado. Isso é um fato, né? Mas é um fato também de que você vê que mesmo assim a natureza dela, né, como criatura de Deus, tem uma certa repulsa sobre determinadas coisas, né? Então, roubar, matar, que é aquilo que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 2, né, sobre a respeito daqueles que não receberam a lei e que mesmo assim viviam segundo a lei da sua consciência, né? Que mesmo não recebendo, eles cumpriam. Então existem coisas, amados irmãos, como por exemplo, Jesus usou muito isso, né? Sobre a parábola do bom samaritano. O samaritano ele não recebeu ali, ele era um povo excluído do contexto religioso judaico, né? Ele não havia a aplicação prática, pode dizer assim, dentro do contexto religioso, do ensinamento, né, da lei, do sacrifício do templo, né? Ele vivia afastado. Mas mesmo assim, por uma questão de instinto, o bom samaritano é aquele que ajuda o necessitado. Então, mesmo ele não sendo um doutor da lei, ou não tendo recebido ali os ensinamentos eruditos da lei, ele agia de acordo com a lei da sua consciência. Então, o ser humano ele é inclinado, ele tem isso nele, né? Ele tem isso nele. Só que, obviamente, isso não é algo suficiente para ele viver uma vida plena com Deus, né? Até mesmo porque nós não somos salvos pelas nossas obras. Mas, enfim, só para nós entendermos aqui, perceba que o contexto religioso era esse. E antes de ser dada a lei, podemos perceber que Deus já tinha um compromisso em ter um povo exclusivo seu, para que a humanidade fosse exclusiva dele, certo? E aí, continuando aqui, agora falamos sobre os antecedentes de Abraão, que falam sobre a família, localidade, contexto religioso. Agora vamos falar aqui sobre o chamado de Deus a Abraão. Como foi esse contexto? Como foi o chamado de Deus a Abraão? Ele vai dizer aqui, no Antigo Testamento, Abraão constitui-se no símbolo máximo da fé. Deus usou a vida deste patriarca para a consecução de seu eterno propósito. Por meio dele, o Senhor estabeleceu uma nação que seria instrumento seu para o envio do seu Filho unigênito, e assim salvar a humanidade da condenação do pecado, né? Então, Abraão, né, amados, ele é considerado como, pode dizer assim, o pai da fé do judaísmo. Tanto que Jesus usou nesse contexto aí, sobre aqueles que carregavam o título que tinha por pai Abraão, né, como pai da fé. Só que, na verdade, eles não viviam ali pela fé, até porque se eles tivessem efetivamente vivido pela fé, certamente eles teriam crido no Messias,
né? Mas era um título que eles buscavam, que eles carregavam, né? Até mesmo por uma questão de altivez religiosa, de se colocar acima das outras pessoas. Mas ele vai dizer aqui, ó, o texto bíblico básico narra um momento crucial em que Deus aparece a Abraão e faz com ele um pacto, né? Que é lá em Gênesis 12, 1 a 3, né? O qual inaugura um novo momento na história da salvação. Abraão torna-se o pai da fé e de todos aqueles que creem em Cristo. Então, ele basicamente, amados, ele se torna o pai, como o nome já diz, Abraão, pai de multidões de nações. Então ele, dentro desse contexto, ele é o pai de todos nós, né? No sentido de que nós, amados irmãos, isso o apóstolo Paulo vai ensinar em Romanos, salvo engano, capítulo 4, ele vai falar que nós, pela fé, nos apropriamos a promessa de Abraão. Então Deus prometeu a Abraão, né, ali no caso uma terra prometida, no contexto físico, material, Canaã, mas trazendo para o contexto espiritual, e aí você vai aprender isso nos Heróis da Fé, em Hebreus capítulo 11, existia uma promessa maior a todos aqueles que vivessem pela fé. E Deus fez com que nós alcançássemos as mesmas bênçãos de Abraão através da fé. Então nós podemos ser chamados filhos de Abraão dentro desse contexto, porque da mesma forma que a fé, Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça, assim é também conosco. Nós cremos em Cristo Jesus e a justiça que foi imputada em Jesus, que foi declarado justo, absolvido, é então o quê? Imputada a nós, é transferida a nós. Tanto que se nós somos justos, não é por causa dos nossos méritos, não é por causa das nossas obras, mas sim por causa da obra e obras e méritos de Jesus. Então nós nos apropriamos, nos agarramos dos méritos e das obras de Jesus pela fé, e isso nos é imputado como justiça, certo? É esse o grande mistério da fé. Como eu sempre digo, né? Fé é uma faca de dois gumes. De um lado representa a renúncia e do outro lado representa a confiança. Renúncia, em que aspecto? Eu renuncio a minha carne, eu renuncio o meu velho homem, eu renuncio a minha velha mulher, eu renuncio o meu eu renuncio meus pecados, me arrependo dos meus pecados, peço perdão pelos meus pecados, certo? Me humilho diante da presença de Deus, né? Então, a renúncia consiste deixando as coisas que para trás ficam, né? E a confiança é avançando para as que estão diante de mim. O que está diante de você? A cruz, Jesus. E aí vem o segundo ponto, que é a confiança, que é você confiar em Jesus. Fala, Senhor, realmente, Mateus 5,3, eu sou pobre de espírito, eu não tenho mérito nenhum, eu não tenho justiça própria, jamais serei capaz de me justificar, me salvar pelas minhas obras. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então você reconhece a sua inteira dependência de Deus. Você reconhece que você não tem nada. E a partir desse momento, você então fala, poxa, a que e a quem eu confiarei? Porque eu vi através da minha vida que das minhas obras e dos meus méritos eu não tenho como confiar para ser salvo. Não tem como eu me fiar, eu me apoiar nessas coisas, porque eu já percebi que, caramba, de 10 coisas que eu faço, 9 são mais e uma mais ou menos boa. E com a motivação errada. Muitas das vezes. Né? Então agora, Jesus, o que eu faço? E aí, Deus o que? Apresenta a porta que é Jesus. Na qual nós temos que o quê? Confiar nele e confiar nos méritos dele. De modo que nós cremos no ministério
terreno e literal de Jesus, cremos nas obras de Jesus, cremos na natureza de Jesus, 100% homem, 100% Deus. É importante que nós entendamos isso, mano, porque tem gente aí que tá falando besteira por aí, esses coaches aí da vida aí, né? E reduz aí a natureza como se Jesus fosse um ser criado, como se Jesus fosse um semideus, 50% homem, 50% Deus. Amados irmãos, não é isso, né? Não é isso. E até mesmo questionando o nascimento de Jesus, né? Concebido pelo Espírito Santo. Então tem surgido muito isso, essa modinha desses teólogos coach aí, essas coisas assim. Amados irmãos, ali não tem nada de igreja, ali tudo é marketing para arrancar dinheiro e arrancar, enfim, arrancar também a fé das pessoas, porque até isso eles fazem, eles matam a fé das pessoas, né? É completamente humanista, enfim, voltado ao homem. E, enfim, então esse é o ponto principal, né, a respeito de viver pela fé, a questão da confiança. E foi assim com Abraão, meu irmão. Foi assim com Abraão. Abraão renunciou à sua vida em Ur dos Caldeus e confiou naquilo que Deus ia fazer na vida dele, né, no qual ele não sabia exatamente, salvo aquilo que Deus havia dito para ele, né? Então nós também vivemos naquilo que Deus tem falado para nós. É interessante nós notarmos isso, amados, porque viver pela fé não é você se apoiar das coisas que você ouve, no sentido de, estou ouvindo uma boa notícia, né? Humanamente falando, ou naquilo que você vê. Não, eu preciso ver para crer, né? Agindo como um Tomé da vida, né? Ou daquilo que você sente. Ah, não, estou sentindo uma presença de Deus aqui, então Deus está presente. Estamos aqui e talvez você não esteja sentindo ao arrepio ou aquela atmosfera, aquela coisa, a presença de Deus. Mas uma coisa é certa, Ele está presente. E de que maneira você tem essa certeza? Pela fé, certo? E nós nos apoiamos nisso. Nos apoiamos na fé, amados. É assim que vivemos. E foi assim que Abraão viveu. Porque ele tinha visto Canaã? Não tinha visto Canaã. Ele conhecia Deus de antes? Não conhecia Deus de antes. Ele não tinha... Poxa, Deus já... nunca ouvi falar dele. Ouvi falar de outros deuses. Mas a primeira vez que eu ouço falar desse Deus aqui, está se revelando a mim, né? É como se fosse Abraão dizendo. E agora você pede para eu sair da minha zona de conforto para ir para um lugar que eu não sei onde é, não sei como é, não sei o que tem lá. Então ele somente pela palavra de Deus ele creu. E assim também é conosco. Pela palavra de Deus nós cremos, por isso vamos. Amém? Aí vai dizer aqui, ó, numa das lições aqui a respeito do chamado de Deus, né? Primeiramente, não ao determinismo religioso cultural. Estão me ouvindo aí ou tá sem voz? Ou é só o seu, André? Quem estiver me ouvindo aí, se puder dar o ok aí do áudio, só para... Amém? Vai dizer aqui, ó, não determinismo religioso cultural. Olha o que diz aqui, ó. Seria normal esperar que Abraão mantivesse a religião cega e idólatra de sua família. Entretanto, em seu poder soberano e sua divina providência, o Senhor reescreve o enredo da vida de Abraão e dá início à narrativa da salvação. Amém? Aí ele vai dizer aqui, ó, dessa maneira, com Abraão tem início não somente a história do povo de Israel, mas também a da Igreja de Cristo. Todos os que seguem a Cristo e por isso formam a Igreja são os verdadeiros descendentes de Abraão. Amém? Então perceba, eu acho que realmente é só o da André mesmo. Vê se de repente você não clicou aí, talvez, André, alguma coisa do áudio, talvez tenha ter bloqueado. Amém? Mas olha só que interessante, amados. Nós bem sabemos que em Ur dos Caldeus, quando ele fala que não determinismo religioso cultural, ou seja, não foi a cultura religiosa que ele vivia que determinava a vida dele, né, a partir daquele momento, né? E é algo interessante
Porque quando Deus chama Abraão e Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus, perceba, amados irmãos, que houve uma mudança radical. Esse é o ponto. Esse é o ponto principal. Houve uma mudança radical. E o que nós temos visto hoje? Isso é que eu falo muito na igreja, na escola dominical, em pregações, em quase tudo. Uma coisa chamada sincretismo religioso. O que é isso? Sincretismo pode traduzir como mistura. Mistura. Mistura das religiões. Então, o que acontece? O cristianismo, ao longo da história, isso não é uma coisa recente, é algo que já vem sendo propagado já há séculos. O grave problema do cristianismo consiste nesse sincretismo, nessa mistura de religiões, mistura de culturas, mistura de ensinos. Então, muitas pessoas, inclusive, que se denominam cristãs, sejam elas católicas praticantes ou não praticantes, evangélicos praticantes ou não praticantes, há muitas pessoas que não creem sequer, não sabem e tampouco creem sequer nas doutrinas básicas do cristianismo. Então, por exemplo, e essa é uma coisa que me marcou muito, há muito tempo atrás, que eu era muito novo, na época quando teve aquele filme, foi o lançamento daquele filme do Chico Xavier, e muitas pessoas, eu assim, amados, eu não quero, às vezes algumas pessoas vão me entender mal, dizendo, não é preconceito e tal. Amados irmãos, não é preconceito, é questão de fé, de você saber no que você crê, certo? Mas algumas pessoas, voltou. Desculpa, amados, porque parece que teve um problema de conexão aqui. Aí parou o vídeo, né? Agora voltou. Amém? Não, eu também fiquei calado aqui. Apareceu aqui um negócio aqui tentando reconectar. Acho que o sinal na internet estava fraco. Aí eu dei uma pausa aí para poder voltar, né? Amém? Fiquem tranquilos que vocês não vão perder nada. Então, amados, o que é interessante nós notarmos aqui? Estava falando sobre o sincretismo religioso. Até aí vocês pegaram, até aí vocês entenderam, né? Sobre a mistura das religiões. Então, o que acontece? Durante muito tempo, isso tem sido disseminado. E na época que eu vi desse Domingo do Faustão, Domingo do Fausto, eu lembro, nessa época desse filme do Chico Xavier, que foi feita uma enquete lá se as pessoas acreditavam ou não em reencarnação. Né? Se acreditavam em reencarnação ou não. Né? E a grande maioria da plateia lá disse que acreditava, tipo 90% disse que acreditava em reencarnação. E aí um cara lá, que eu não sei se era um religioso, alguma coisa assim, um estudioso, um teólogo, não lembro, ele disse o seguinte: poxa, é curioso que você vê que as pessoas nem mesmo creem na sua identidade de fé, porque o país, por mais que seja um país predominantemente cristão, seja católico ou evangélico, ele não conhece as doutrinas básicas da sua fé. Então eles creem em reencarnação, né? Ele falando assim. E em que contexto ele estava dizendo isso? Nós, como cristãos, nós não cremos na reencarnação. E aquele que crê na reencarnação, ele nega a ressurreição. É consequente, né? É uma consequência. Então não tem como você falar, não, eu creio na ressurreição e creio na reencarnação. Não existe isso. É a mesma coisa de ser o seguinte: olha, minha cor preferida é o azul. Aí você chega, você não precisa dizer para mim, não, Leandro, a sua cor preferida não é o azul. Basta você dizer o seguinte: não, Leandro, a sua cor preferida é o vermelho. Se você está dizendo que a minha cor preferida é o vermelho, consequentemente você está dizendo que a minha cor preferida não é o azul. É a mesma coisa. Se você está dizendo que você crê na reencarnação, consequentemente você está dizendo que você não crê na ressurreição. E o princípio básico da doutrina cristã é a ressurreição. Tanto que hoje, no domingo de Páscoa, estamos o quê? Relembrando o evento da ressurreição de Cristo. E tem gente que crê na reencarnação e celebra a Páscoa. Né? Então você vê mais ou menos ali meio que algumas coisas que não batem muito bem. Né? Mas isso é fruto do quê? Do sincretismo religioso.
Então existem pessoas que creem em coisas que levam para o cristianismo coisas que pertenciam ao velho homem e à velha mulher. Práticas, pensamentos, não só no contexto religioso, mas também no contexto mundano. Querem inserir o mundo dentro da igreja, né? Não rompem, não cortam o cordão umbilical. Precisam justamente se envolver nessas coisas, tentam conciliar as coisas. Ah, não, porque, poxa, esse cristianismo aí é um cristianismo muito careta, é um cristianismo muito retrógrado, muito radical, muito parado. Só que, amados irmãos, o cristianismo é radical. Se a gente considerar que Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, numa morte de cruz, para nos salvar do inferno, olha só, Deus não está brincando de serviço. Deus radicalizou para a nossa salvação. Deus radicalizou. Certo? Isso é um fato. Então, a nossa postura de vida deve ser uma postura radical. Ou a gente muda, ou a gente não muda. Não adianta nada você querer entrar em Canaã com o pé no deserto. Não adianta nada você agir como uma mulher de Ló. Você andar para frente e olhar para trás. Você pode ter certeza que você vai se transformar numa estátua de sal. Certo? E aqui Abraão, amados irmãos, Deus radicalizou na vida dele. Ou seja, a religião, a cultura religiosa que ele vivia em Ur dos Caldeus não determinou a vida dele. Não determinou a vida dele. Deus estava reescrevendo uma nova religião para ele, uma nova filosofia, uma nova forma de pensar, de agir, de fazer, de falar, de tudo. Estava mudando a vida de Abraão. Amém? Por isso que é necessário que a pessoa nasça de novo. O que significa nascer de novo? É necessário para antes que a pessoa morra, para depois nascer. E o nascimento, amados irmãos, ele inaugura uma nova vida. Certo? Continuando aqui, ó. Aproximando-se no final aqui, amados. Obedecer é melhor do que sacrificar. Após deixar Ur e seus hábitos religiosos para trás, Abraão iniciou uma trajetória marcante, repleta de profundas experiências com o Senhor. Passou a cultuar ao único e verdadeiro Deus, porque entendeu o plano do Senhor para a sua vida. 4 atitudes o caracterizam nesse percurso. Primeira atitude, a fé. Segunda, a obediência. Terceira, a esperança. E quarta, a confiança. Então perceba, meus irmãos, que 4 atitudes foram determinantes na vida de Abraão. Fé, obediência, esperança e confiança. Fé, obediência, esperança e confiança. Então você tem que sempre, no momento que você tiver uma adversidade, uma situação, lembre-se dessas 4 palavras. Fé, obediência, esperança e confiança. Certo? E eu acrescentaria aí uma quinta, perseverança. Devemos também perseverar. Amém? Então isso certamente, meus irmãos, foi determinante para Abraão. Obediência. Abraão não hesitou. Abraão ele não cogitou. Não ficou balançado se ia ou se não ia. Abraão simplesmente obedeceu. O nosso grande problema, meus amados, é que nós demoramos para obedecer. Às vezes nem obedecemos. Às vezes Deus tem que apertar ali a orelha ali da criança ali. Deus tem que fazer algumas coisas ali para que a pessoa possa obedecer. Né? Isso não é um sinal da ira de Deus, não. É um sinal do amor de Deus pelas nossas vidas. Né? Isso aí, isso mesmo, cara. Fé, obediência, esperança e confiança. Né? Então, amados irmãos, nós devemos, é melhor obedecer do que sacrificar. Né? Tem pessoas que ainda esperam para pagar para ver. E muitas pessoas, e vocês devem ter visto isso também, dentro do nosso contexto ali da igreja, vocês devem ter percebido isso. Quantas pessoas já pereceram no caminho pela desobediência? Inúmeras. A nossa igreja ali, então, já vieram e se foram muitas vidas, muitos jovens, muitos idosos, muitas pessoas que preferiram sacrificar, preferiram pagar para ver.
preferiram correr ali o perigo do que obedecer, né? Então perceba que obedecer ainda sempre foi melhor que sacrificar. Por último aqui, vai falar sobre as armadilhas da caminhada, né? Fechando aqui, a gente fecha a nossa aula de hoje. O primeiro passo da jornada de Abraão rumo à terra prometida foi dado por seu pai Terá, o qual havia decidido mudar-se de Ur para Canaã. Terá começou a peregrinação com alguns membros de sua família, e em Harã habitou, né? Após a morte de seu pai, Abraão recebe o chamado divino quanto à mudança que devia fazer de Harã para Canaã. No trajeto até Canaã, Abraão enfrentou muitas dificuldades e circunstâncias adversas, né? A primeira delas, viagem pelo deserto com os desafios do clima e dos ataques dos saqueadores. Então, o primeiro desafio rumo à terra prometida que Abraão enfrentou foi o deserto e os perigos e o clima que o deserto afetam, né? O segundo aqui é a escassez de alimentos que, de tempos em tempos, era comum na região onde habitavam Abraão e sua família, né? Então, além da questão do clima árido do deserto, seco do deserto, juntamente com os perigos de saqueadores, né? Existia também a falta de recursos, de alimentos. Você deve ter visto algum filme, algum desenho, algum tipo de programa. Quando fala do deserto, você vê que existia uma dificuldade alimentícia. E a pessoa começava ali passando fome e sede, começava a ter visões, né, de miragens ali, né, ao longo do seu caminho, no horizonte do seu caminho, né. Então esse também foi um segundo desafio, né. E o terceiro desafio aqui foi as migrações forçadas ao Egito, o Império Mundial da época, trazendo desafios culturais e religiosos. Abraão quase perdeu Sara, sua esposa, em uma dessas viagens, né? Então, ou seja, diante das adversidades, Abraão acabou sucumbindo, né? Acabou tendo aí desvios aí de percursos aí. Então foram inúmeras armadilhas, inúmeros perigos, amados irmãos, que afetaram ali a vida, a peregrinação de Abraão e que é até curioso falar, mas que afetam também nossas vidas, né? Os acidentes e os perigos de percurso, né? Ou seja, o que nós estamos passando aqui com essa pandemia é uma armadilha travada no meio do caminho. Mas é uma armadilha para nos destruir? Não. É uma armadilha para nos tornarmos fortes. Eu, amados irmãos, eu tenho orado e aprendido muito com Deus referente a isso. Eu tenho uma certeza. Falando ontem isso com o pastor, eu vejo que algumas pessoas ficam fazendo perguntas, querendo respostas, e às vezes desesperadas e atônitas, até mesmo com medo de pegar o vírus. Vou pegar, não vou pegar, vou pegar, não vou pegar. Amados irmãos, percebam o que está acontecendo entre as entrelinhas. As pessoas não estão percebendo isso. Quando a pessoa é movida pelo medo, pelo pânico, ela fica atordoada. Ela não sabe o que falar, não sabe o que fazer, ela fica perdida. Procure ser uma pessoa mais racional, mais centrada naquilo que você crê, naquilo que você sabe que é a palavra de Deus, né? Deus, amados irmãos, ele não é um ser, né? Um ser soberano que age de forma impensada, premeditada, né? Poxa, vou fazer isso aqui com eles aqui, vamos ver o que vai dar, né? Será que vai dar? Sabe, como se fosse você na cozinha, né? Fazendo uma primeira vez uma coisa que você nunca fez. Você não sabe se você vai dar certo ou se você vai ficar bom ou se vai ficar ruim, mas você tenta. Não é assim com Deus, amados. Deus não é aquele curioso, não, né? Deus é um ser que ele sabe o que está fazendo, está tudo planejado. Então, eu, Leandro, eu tenho aqui a minha família, minhas filhas. Pô, Leandro, você tem medo de pegar esse coronavírus, meu amigo? Medo de quê? Medo de quê? Medo de pegar coronavírus? Quem determina o dia e a hora da minha morte é Deus, com ou sem coronavírus. Pode acabar coronavírus hoje. Se for o dia e a hora da sua morte, você vai estar, de repente, agachado, amarrando o seu sapato, vai ter um mal súbito, acabou.
Você pode estar atravessando na rua e ver aquele carro que nem você viu direito pegar você. Você pode estar andando no ônibus e ver aquela bala perdida, acabou. Né? Então, amados irmãos, medo? Medo por quê? Né? Se a morte é uma das únicas certezas que nós temos aqui nessa vida. Salvos, obviamente, fomos arrebatados. Né? Então, Deus proverá, amados. Né? O ser humano ele tem essa mania de querer uma segurança falsa, de querer estar sempre no controle ali, controlando a sua vida, o dia e a hora da sua morte. Né? Não, hoje eu não posso morrer. Hoje eu não vou morrer. Hoje eu não vou ficar doente. Como se você pudesse determinar isso. Você não pode determinar. Você não pode, você não tem esse controle. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, fazer todos os exames do mundo. Pode ter tudo, mas você não tem como determinar. É só vocês olharem na entrelinhas, amados. Como eu coloquei até no Facebook, existem idosos com 80, 90 anos, o cara já é uma múmia, está quase morrendo. O cara pega uma porcaria dessa, às vezes tem uma coriza, uma tosse, passa 5, 6, 7, 10 dias, o cara tá bom. Em contrapartida, você tem um jovem de 35 anos, atleta, saudável, é entubado numa UTI, o dia seguinte está morto. Como isso? Não tem tratamento, não tem remédio, não tem nada. E aí, como? O sistema imunológico. Poxa, mas olha só, o cara tinha 90 anos, o cara era diabético, hipertenso, o cara tinha tudo, o cara já teve tuberculose, pô, o cara era fumante. Como é que o cara sobreviveu? E o cara atleta morreu? Né? O ser humano, ele quer sempre o quê? As respostas. Mas, amados irmãos, viver pela fé é diferente, né? Então nós temos que apoiar a nossa segurança em Deus. Amém? E fechando aqui, amados, o último parágrafo aqui, o penúltimo parágrafo, né? Diz assim, né? Entretanto, em todas as dificuldades, o Senhor era com Abraão, protegendo-o de perecer, por seu imenso amor. Assim Deus age conosco hoje. Andar na presença de Deus é desfrutar da segurança eterna, né? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Então, amados, perceba que essa parte final aqui do nosso estudo aqui é o arremate perfeito, né? A respeito de que andar na presença de Deus desfrutamos da segurança eterna. Então, amados irmãos, nós estamos seguros, com ou sem coronavírus, com ou sem violência, com ou sem guerras, qualquer coisa. Nós estamos sempre seguros. Nós estamos seguros. Na história da igreja, amados irmãos, durante todo o tempo, Deus foi a segurança do seu povo. O que nós estamos passando hoje não é nem 1% do que muitas pessoas passaram. Se você ler as biografias de George Miller, John Calvino, da antiga peste negra, onde morreu 100 mil pelo coronavírus, filho, foram mais de 200 milhões, foi aproximadamente 200 milhões de pessoas por causa da peste negra. E era uma época que não tinha SUS, que não tinha tecnologia, que não tinha tratamento direito, a ciência era precária. E eles sobreviveram. Quantas adversidades o povo de Israel passou, a igreja passou, guerras, doenças, fome, pressão, e sobreviveu. Por quê? Porque Deus está no controle, meus amados. Então devemos sempre ter isso em mente. Não nos desesperar, confiar e acreditar em Deus. Amém? Então, vamos fechar por aqui. Na semana que vem iremos estar concluindo aqui, ó, a espera, tá vendo aqui nessa página aqui, sobre a espera da provisão de Deus, né? Aqui é a parte quase que da conclusão, né? Da lição 3. Na semana que vem a lição 3 é mais curta, né? A gente pode até recapitular aqui o que nós aprendemos hoje. E na semana que vem estaremos concluindo aí a nossa lição 3 sobre Abraão, né? E as bênçãos, né? Posteriores. E, amados irmãos, nessa lição de hoje que nós possamos confiar nisso, né? Que nós possamos acreditar e não esmorecer, não se perder, não se deixar levar pelo medo, pelo pânico, né?
quando eu estava estudando, lendo um comentário de 1 Pedro, do reverendo Hernando Dias Lopes, eu tenho um livrinho verdinho dele de comentário, e eu lembro muito que quando eu estava estudando sobre isso, que ele pega naquela passagem de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 e 7, né, que diz: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, lançai sobre Cristo toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu me lembro, amados, eu fiquei refletindo muito nisso. O medo desagrada a Deus. O medo em que sentido? Da pessoa se deixar levar pelo medo. Não é o medo em si. É porque o medo, a questão do medo diz respeito à nossa natureza pecaminosa, né? Então, o homem passou a ter medo a partir do momento que ele pecou. Mas nós não podemos deixar se levar pelo medo, né? Pelo pânico, pelo receio, né? Eu quase fui acometido disso, amados. Eu fiquei meio receoso, meio com medo, preocupado, mas depois eu falei, cara, eu não posso viver nessa neurose. Desliguei a televisão, eu gosto muito de ver notícias pelo celular, parei, eu falei, cara, não quero me envolver mais com isso, só quero focar em Deus. Chega de focar no problema, vou focar na solução. Até meu próprio Facebook, eu colocando coisas ali, falei, não quero mais colocar nada sobre isso, não quero mais me inteirar sobre isso, só quero focar aqui em Deus, que é a solução. E estamos aí, amados, né? Estamos aí para o que der vier, esperando em Deus. Amém? Então vamos orar aqui para encerrar a nossa lição. Glória a Deus. Esse vídeo estará disponível para os irmãos tanto no Facebook, quanto também no canal da igreja no YouTube. Amém? Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, Senhor, graças te damos, meu Deus, por essa manhã, Pai, produtiva, meu Deus. Senhor, meu Deus, no qual temos aprendido, Pai, que o justo vive da fé, Senhor. E vivemos da fé, Pai. Cremos, meu Deus, que Tu és poderoso, Pai, que Tu estás no controle, meu Deus, e que a nossa segurança, meu Deus, está em Ti, Pai. Meu Deus, não há ferrolhos, meu Deus, nem portas, Pai, nem nada, meu Deus, meu Deus, que possa, Pai, impedir o Teu agir sobre a vida da Tua igreja, meu Deus, porque nem as portas do inferno vão de prevalecer, meu Deus, nem as portas da morte podem prevalecer sobre a Tua igreja, Pai. E cremos, meu Deus, na Tua provisão, cremos no Teu cuidado, Senhor, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, possa enxertar em nossa mente, em nosso coração, em nossa vida isso, Senhor, essa certeza, Pai, do Teu cuidado, do Teu zelo, meu Deus, diário, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, ser com cada um de nós, meu Deus, nesse domingo de Páscoa, Senhor, meu Deus, que nós venhamos, Pai, a reservar, meu Deus, o dia, meu Deus, em reunião, em união, Senhor, meu Deus, meu Deus, em palavra, em oração, de buscar a Tua presença, meu Deus, nesse momento, Pai, meu Deus, tão difícil que estamos vivendo, mas que temos a certeza, Pai, que ao olhar para Ti, Senhor, meu Deus, ao olhar para o alto, Senhor, meu Deus, sabemos de onde virá o nosso socorro, e o nosso socorro vem do Senhor, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, seja com a Tua igreja, seja com cada família, cada homem, cada mulher, meu Deus, que há de visualizar esse vídeo, meu Deus, até mesmo aqueles que não, Senhor, meu Deus, por algum fato, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, ser com cada um deles, meu Deus, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. E logo mais, amados irmãos, às 20 horas, estaremos reunidos aí também, aqui no canal do Facebook, em mais um culto, celebrando ao Senhor e recebendo da sua palavra. Amém? Glória a Deus, que Jesus os abençoe.